Irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez estamos de volta e mais um domingo. Nós estamos hoje celebrando o quarto domingo desse tempo de Páscoa. Hoje é dia 25, deste mês de abril. E o tema de hoje é: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. No Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo de 11 a 18. Naquele tempo, diz Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a ela devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, vocês que nos acompanham, tem no YouTube, o nosso canal da paróquia, também no Instagram. Sempre lá que você vê nossas postagens, aciona um pouquinho lá, ativa o sininho, Se você gostar, ativa lá, porque vai receber mais. Quando nós postamos um novo vídeo, você vai ser o primeiro a ser avisado e você vai receber de primeira mão. E também gostou, dá lá um sinal lá que gostou, Então, estou alertando um pouquinho, só ativando vocês. Nós vamos trabalhando também com incentivo de vocês, e estamos fazendo de tal maneira que a palavra de Deus chega até você, que você realmente se realiza com essa palavra. Então, do bom pastor, como nós dizemos, o evangelho nós lemos, agora vamos ouvir algumas contribuições. Padre, esse evangelho, ele nos fala de pastor, de ovelha, de mercenário e de lobo. Afinal, padre, quem é quem nessa história? Explica pra gente. O Jesus é interessante, né? Sabe porque tem o pastor, tem o lobo, tem o mercenário, E Jesus diz: eu sou o bom pastor. A verdade, quando está falando do bom pastor, porque tem um mau pastor, E Jesus estava falando de uma linguagem que o povo melhor entendia, a linguagem do campo, linguagem de criadores de animais, que na sua região é uma região onde as pessoas têm a criação de pequenos rebanhos. Então, o pastor dá a sua vida, e na estrutura deles, o pastor vai na frente, ele já é familiarizado com os animais, e aonde ele vai, os animais vão acompanhando, porque o pastor abre o caminho. Quando tem um perigo na frente, é ele que realmente vai enfrentar o perigo e protegendo o seu rebanho, os seus animais. Esse Jesus usa essa imagem da criação do campo, que ele é o bom pastor. Aquele que não é bom pastor, que é mau pastor, ele sabe, quando vê um perigo, ele se afasta. O lobo são os perigos naquela região. O lobo era um animal que mais atacava as ovelhas. Então, tem lobo, mas o rebanho que Jesus está usando aqui é o povo de Deus. Ele é o pastor de Deus, que Deus enviou para cuidar de nós, como somos as ovelhas, e ele é o pastor que conduz. O inimigo é aquele que quer tirar, o lobo é aquele que quer tirar o rebanho, quer atacar. É o Satanás, com as suas seduções, com seus discípulos, vão atacando, querendo tirar um pouquinho do caminho, do segmento de Deus, aqueles que estão realmente fiéis. E o lobo vai atacando, vai querendo tirar. Agora, tinha uma pergunta de mercenário, Então, o mercenário... pode falar. Igual eu queria saber a questão. Quando é dito nesse evangelho
que o bom pastor não foge quando sentido, em qual sentido devemos entender essa passagem? Então, o pastor... pode falar, Porque termina. fala de tudo um pouquinho. E nesse sentido, em qual seria o não fugir? Então, primeira coisa, terminando a primeira parte, o mercenário é um soldado, é um militar, e, na linguagem militar, que luta a favor de um outro por um ganho. Ele serve sobretudo um ganho financeiro, um ganho de dinheiro. É o interesse, né? É interesse. Nós vemos isso na história do mundo, e um príncipe, um rei que não tinha um exército, mas tinha dinheiro, iria procurar os mercenários, que era gente treinado para a guerra, para os conflitos, que estava ali à disposição. Você pegava aquele e pagava ele para ele lutar ao seu lado contra o seu inimigo. São mercenários, não é um exército fiel a você, não é o exército nacional, não tem patriotismo, não tem o amor à pátria. Então, o amor dele é o amor a dinheiro, o amor ao interesse. Então, isso que diz, o mercenário tem pastores que se tornam mercenários. Ele não está ali pelo rebanho, ele está ali por algum interesse. E quando vem o perigo, vem o lobo, ele foge. A mesma coisa que os mercenários que são comprados por um, quando o outro exército oferece mais, ele muda de lado. Né? Então, nós não podemos, no segmento de Jesus, não podemos ser mercenários, viver por interesse, por outras coisas, não é o caminho. E não Agora, fugir, né, na verdade, dos nossos afazeres em relação a Deus. Então, exatamente isso. Aí, voltando aqui nessa pergunta de fugir, o pastor que é pastor, que tem amor ao seu rebanho, ele enfrenta o seu rebanho, o lobo. Né? Jesus diz assim, e conhece as minhas ovelhas, ela me conhece, assim o Pai me conhece, eu conheço o Pai. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Se ele dá a vida, ele não foge. Porque é do rebanho que ele vive, e ele quer o bem do seu rebanho. Se ele foge, ele está entregando o seu rebanho ao lobo, aos mercenários, então ele não foge. Agora, nós hoje, como igreja, nós somos esse rebanho de Deus, né? Nós somos esse rebanho de Deus, e desse rebanho nós temos a liderança. Não sei se tem mais uma, mas temos esse rebanho. Então, e o pastor, ele não pode fugir, ele não pode abandonar. Quando nós nos comprometemos, e para nos comprometermos ao risco da nossa própria vida, a favor da vida das ovelhas, né? Que é o povo de Deus, que é aquele que a nós estão confiados. Mas é isso mesmo, nesse sentido, o pastor não pode fugir. Muitas vezes ele sacrifica a sua vida a favor das suas ovelhas. Ele não pode fugir. Se ele realmente tem um amor às ovelhas, né? Um amor próprio, não um amor interesseiro, né? Aí seria mercenário, se for interesseiro. Tá. A parábola do bom pastor também vem nos alertar sobre como viver as relações de liderança. Aí, como que a gente poderia colocar isso nos dias de hoje? É verdade. Ou seria, quem é essa liderança hoje? Porque as lideranças hoje, elas se apresentam de diversas formas. Se apresenta como bom pastor, se apresenta como mercenário, até mesmo como lobo, né? É verdade. Se nós partimos no nosso nível da igreja, Jesus é o bom pastor, mas Jesus, para continuar a sua obra, escolheu os discípulos, e dentro do discípulo, algum deu o nome de apóstolos. E desses apóstolos, houve a liderança de Pedro, né? E hoje, o Pedro, na nossa igreja, é o Papa. Esse é a liderança que nós temos. E os apóstolos, todos eles, a figura dos apóstolos encontra-se hoje na figura dos bispos. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Os bispos, papas, são pastores da igreja. Eles têm uma porção do território do povo a eles confiados. E os bispos, dentro da sua diocese, ele tem
território dividido, que são paróquias, que são comunidades. E ali tem padres que são responsáveis e com colaboradores dos bispos nessa missão pastoral, são pastores. Então, na hierarquia da igreja, nós temos o Papa, os bispos, os sacerdotes, junto com os diáconos, que são aqui hierarquicamente estabelecidos naquele que nós vemos que tem responsabilidade pastoral, né? pastoral, em cima de um território, de um rebanho a eles confiados. Mas nós podemos estender mais as nossas lideranças de comunidades. Nós temos coordenações a nível das áreas pastorais, a nível de comunidades, a nível de distrito, de setores. São pastores, cada um no seu segmento. Mas também, aí chega em nossas casas, em nossas famílias. Cada pai é pastor, cada mãe é pastora, cada liderança, às vezes é avô, vó, né? Que são responsáveis pela fé, pela condução, se torna pastor, se torna pastora. Então, essa responsabilidade hoje é compartilhada por muitas pessoas. Às vezes é um irmão mais velho, aquela família se ficou só os irmãos, não, mas o irmão mais velho ou a irmã tomou uma liderança. Às vezes nem mais velho, às vezes um do meio se destaca, se torna um pastor, uma liderança. Então, o mais importante é que tenha aqui alguém que conduz, que toma frente, que conduz os outros. É esse que nós, na nossa realidade de hoje, precisamos de mais pastores. Mas esses pastores têm que ter rebanho. Então, o cuidado que nós temos, se o pastor se descuidar, o rebanho também vai tomar o rumo que não é esperado. Então, um pai de família, uma mãe de família, um responsável, uma responsável, que não tem o segmento, não tem mais a vivência, colocam em risco a vida do rebanho, a ele ou a ela confiado, que é aquela família, que é aquele grupo. Então, como a gente estava conversando, desculpa incomodar, a gente estava até falando um pouco antes, que a pessoa já entra, e aí se a gente não tem um evangelho seguro para cada um estar ajudando um ao outro, aí a gente acaba se perdendo, a família se perde se não tiver um centro, um pilar ali para estar ajudando essas pessoas. Tem que ter um líder, né? Tem que ter um pastor. Tem que ter um pastor, tem que ter um líder, igual o Gi falou. Exatamente. Tem que surgir alguma liderança ali, né? E às vezes em nossas famílias hoje, as famílias de nossas paróquias, comunidades, nós temos esse problema. Por influência de muitas correntes de pensamento religioso, os pais que eram católicos não são mais. Os filhos ficam sem rumo. Às vezes um dos filhos se desponta e começa a segurar a vara, como diz as pessoas, usando a linguagem assim. Mas às vezes toda a família se dispersa porque os pais não vão a lugar nenhum. Ou não mudaram de igreja, ou desanimaram e pararam tudo, e aquela família parou. E se fica aquela coisa de tradição, só que quando vai nascer uma criança, vamos batizar, mas a vivência não tem mais. E isso que o pastoreiro naquela família está fazendo falta. Os filhos perdem a referência, né? Perde a referência. E nós temos a missão, como igreja, tentar resgatar isso. Olha, no documento de Aparecida, aquele documento da igreja, quando veio o Papa Bento XVI, que foi feito pelos bispos da América Latina e Caribe, eles dizem, olha, os católicos da América Latina e Caribe precisam ser catequizados novamente, fazer um catecumenato, um novo catecumenato, não para receber sacramento, mas para colocar aprendizado, novamente, né? Para aprendizado. Novo aprendizado dos valores e das verdades da fé, que muitos já esqueceram. Tem muita gente que não sabe mais o que é pecado. Sim. Né? Mas são batizados, até crismados, casaram e perderam tudo. Por quê? Não tem mais a vivência, não tem mais liderança e estão fora. Isso eu tenho assim muitas dúvidas, padre, sobre essa questão de lobo, mercenário, bom pastor, dentro das igrejas. Mas eu acho que aí é uma conversa para uma outra roda de conversa, né? Porque vai render muito. Mas eu tenho essas dúvidas assim, a gente poderia estar vendo esse assunto em outro momento. É verdade. Em nossas lideranças, nós podemos dizer isso sem medo de errar. E na igreja, que é a nossa igreja, que nós amamos e nós nascemos e vamos continuar vivendo nela.
E a igreja é santa e pecadora, né? Santa obra de Deus, pecadora nas mãos do homem e da mulher, né? Mas às vezes algum dos nossos pastores, seja quem, às vezes se envolve com os interesses, né? E queira interesse, às vezes nem sempre dinheiro, mas às vezes honras, queira Sim. aparecer, quer ter destaque. Lugar de destaque, né? E quando aquilo lá se tira de um lugar onde se destacava, a pessoa faz um aué, né? Seja isso, mesmo com aqueles que foram ungidos, mas às vezes com outras lideranças e comunidade. Então, uma coisa, ver, esse é o bom pastor, é o mau pastor, mas a gente não julga, mas a gente enxerga, a gente vê. Mas a intenção é sempre que Deus nos conduza para que nós nos convertamos cada vez mais para sermos seguidores verdadeiros de Cristo Jesus. Olha, e Jesus diz lá no fim, falando da ressurreição, da Páscoa, ele tem o poder, ele recebeu o poder do Pai de entregar a sua vida e de tê-la de volta, por ele mesmo. Não precisa que alguém o faça, mas ele tem o poder de entregar a sua vida e por ele mesmo ter ela de volta. Por isso o sentido da ressurreição. Ele ressuscita, por ele Deus, morre no corpo, ressuscita, mas ele é Deus, sempre Deus continua. Então, os outros, nós precisamos de Deus para nos fazer ressuscitar, mas Deus não precisa de ajuda de ninguém, é por ele mesmo que ele volta à vida. Fernanda, tem pergunta? Não, era isso que eu ia perguntar ao senhor, falar, né? Essa é a ordem que recebi do meu pai. Cada vez a gente lê esse Evangelho do Bom Pastor, a gente vai descobrindo alguma coisa nova. Aqui uma coisa importante também, que está sendo levantada aqui, Jesus diz, olha, e mostra uma intimidade, uma unidade entre ele e o Pai, né? É por isso que o Pai me ama. Ele vai fazer uma coisa interessante, o Pai me ama porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Jesus está dizendo isso. Mas aí tem uma coisa também que a gente precisa levantar. A salvação é só para nós que somos da igreja? Jesus diz ali, tem outras ovelhas que não são desse redil. Também a ela deve conduzir, né? Quer dizer, é desafio da missão da igreja. Tem esse que nós somos cristãos, mas Deus se preocupa com aqueles que ainda não conhecem a sua palavra, não o conhecem. A essas pessoas Deus quer levar, Jesus quer conduzir a um mesmo rebanho, um mesmo redil, que é o caminho da vida com Deus. Então, nós somos salvos, nós estamos no caminho da salvação, mas Deus está abrindo o caminho para aqueles outros que estão fora, que não estão na igreja, para que eles também tenham espaço. Então é a missão nossa, desafio, para nós buscarmos isso. Você queria falar alguma coisa sobre a quem nos acompanha, sobre o sininho, sobre... Né? É bom a gente reforçar para vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, que vocês não apenas visualizem, né, os vídeos, mas se você gostou, curta, né? Isso é muito importante para nós. Compartilhem para que a mensagem também possa chegar a outras pessoas. Queremos evangelizar a todos. E lembrem-se sempre de ativar lá o sininho, né, lá na sua rede social, lá no YouTube, para que você seja notificado, para que você seja avisado assim que saírem os vídeos, tá bom? Queremos evangelizar, queremos catequizar através das redes sociais. Então esse é o último domingo, desse mês de abril, O mês que vem, mês de maio, mês dedicado a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Aqui nós vamos nos despedirmos por esse domingo, rezando uma Ave Maria, e nós vamos dar a bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desce sobre vós e permanece para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom domingo para vocês.